Olá pessoal, o tema da nossa aula de hoje será a ADPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. A última ação que nós vamos estudar aí do modelo concentrado de constitucionalidade, de controle de constitucionalidade. Assim como a ADC, a ADPF ela não estava prevista originariamente no texto da Constituição Federal de 88. Ela foi incluída com a mesma emenda constitucional que cria a ADC, a emenda constitucional número 3 de 83. Mas ao contrário da ADC, que foi incluída como dispositivo ao lado da ADI, no inciso 1º de 102, a ADPF ela vem inclusa num parágrafo, esse parágrafo 1º no artigo 102 da Constituição Federal, que determina que a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente dessa Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal na forma da lei. Então, quando coloca-se esse na forma da lei, na ADPF, torna a ADPF uma norma de eficácia limitada. Inclusive, as primeiras ADPFs distribuídas perante o STF não são julgadas em razão da inexistência de uma lei que só é criada, só vai ser regulamentada a ADPF em 1999 com a Lei 9.882. E aí sim, a ADPF tem os seus procedimentos regulamentados para que possa tramitar e ser julgada perante o Supremo Tribunal Federal. A lei vai dizer que a ADPF ela pode ser autônoma ou incidental. E autônoma, ela pode ser tanto preventiva, a lei vai falar que a arguição de descumprimento de preceito fundamental vai servir para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental. Então, ela tanto pode ser preventiva, no caso de evitar, como repressiva, quando busca reparar. Já a incidental, ela vai, assim como a ADC, exigir que apresente uma controvérsia judicial relevante. Então, a incidental é a possibilidade de você levar para o controle abstrato perante o STF uma posição de que o tribunal posicione-se acerca da violação de determinado preceito fundamental que estão sendo apurados aí em processos judiciais. Mas para isso, tal qual lá na ADC, é necessário que apresente-se aí esta controvérsia judicial relevante. A ADPF ela vai poder combater lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal e inclusive atos editados anteriormente à Constituição Federal de 88, ou seja, ela vai servir como um instrumento que vai analisar no controle abstrato, de maneira abstrata, a recepção ou não de normas anteriores à Constituição face à Constituição de 88. Claro, sempre em relação a preceitos fundamentais. Né? Não vai fazer uma análise de recepção de normas de maneira genérica, mas sobre a recepção ou não de normas considerando sobre a órbita, né, dos preceitos fundamentais. O que é preceito fundamental? Bom, esse é um problema, porque a Constituição Federal não fala, a lei que regulamentou a ADPF não conceitua o que seria um preceito fundamental, e o STF ele já disse o que não é preceito fundamental. Falou claramente, em mais de um julgado, informando isso aqui não versa sobre o preceito fundamental, mas não delimitou ainda de maneira clara o que seria este preceito fundamental, que acaba ficando mais a cargo da doutrina. Mas, de uma maneira geral, o preceito fundamental seriam não apenas as liberdades, os direitos fundamentais, mas também esses princípios que tem-se na Constituição Federal, bem como os princípios imanentes, os princípios que decorrem da leitura da Constituição Federal de 88. Então, o preceito fundamental aqui, ele tem, pela construção doutrinária, um viés mais amplo e genérico do que direito fundamental. A competência para julgar
a do controle concentrado, Supremo Tribunal Federal, e os legitimados são os mesmos da DI e da ADC. Então, são legitimados para propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental, os mesmos legitimados para a propositura da DI e da ADC, inclusive com a clássica distinção entre legitimados universais e legitimados especiais, sendo os legitimados especiais exige-se pertinência temática, né? Governador de Estado, mesas da Assembleia Legislativa e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Ela tem eficácia erga omnes a partir do julgado do STF, né? Se impõe perante todos, vincula a administração pública e o Poder Judiciário, feito vinculante, e também ex tunc, ou seja, retroage os seus efeitos. É possível medida cautelar visando suspender os andamentos processuais ou efeitos de decisão, desde que já não tenha feito coisa julgada, até o julgamento definitivo da ADPF perante o Supremo Tribunal Federal. E a ADPF, ela vai ter o princípio da subsidiariedade e o princípio da fungibilidade. O que é o princípio da subsidiariedade? Só cabe a ADPF se não couber outra ação. Só posso propor a ADPF se eu não puder propor a ADI ou a ADC, né? Mas, caso eu proponha uma ADPF e o Supremo entenda que caberia a ADI, a ADPF pode ser julgada como se a ADI fosse. Então, esse é o princípio da fungibilidade. E a Corte Constitucional já entendeu também o inverso. Se eu proponho uma ADI e não era o caso de uma ADI, mas era o caso de uma ADPF, viola um preceito fundamental, ou pode violar um preceito fundamental, essa ADI pode ser recepcionada como se a ADPF fosse. Então, são dois princípios importantíssimos para a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ela é subsidiária às demais ações de controle concentrado, só posso propor a ADPF se não couber outra ação, e, paralelamente a isso, há aqui o chamado princípio da fungibilidade. Se eu utilizo uma peça e cabe outra, ou a Corte Constitucional pode receber como se eu tivesse proposto a peça cabível. Então, tanto serve para o caso de eu propor uma DPF, não caberia DPF, mas cabe uma DI, e a Corte julgar como se a DI fosse, como o inverso, eu proponho uma DI, mas não caberia DI, todavia caberia DPF, então a minha DI é julgada como se a DPF fosse. Pessoal, sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental, estes são os principais pontos. Encerramos assim as aulas acerca dos instrumentos do controle concentrado de constitucionalidade. Espero que tenha sido proveitoso e até uma próxima.